então eu não acredito que a Bíblia defenda coisas machistas, né? Até porque existe uma grande diferença entre descritivo e prescritivo. Então, só porque a Bíblia está descrevendo alguma coisa, não quer dizer que ela está prescrevendo algo. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. A gente vai estar falando sobre o machismo e as igrejas. A gente já falou um pouco aqui em outros vídeos a respeito disso, mas hoje eu trouxe uma convidada especial para estar falando disso, a Rebeca Maluf. Eu tenho certeza que se você tem Twitter, se você faz parte aí da crentosfera do Twitter, como dizem, você provavelmente já conhece ela, e eu vou permitir aí que ela se apresente agora para poder estar falando sobre esse tema tão importante dentro da igreja. Olá a todos, é uma honra estar aqui, eu fiquei muito feliz com o convite. É um assunto que eu gosto muito de falar, sobre a realidade da mulher, a dignidade. Bem, me apresentando, meu nome é Rebeca Maluf, eu sou de BH, Minas Gerais. Atualmente eu moro em New Orleans, no estado de Louisiana, dos Estados Unidos. Eu estou fazendo seminário no Seminário Batista, que teve muitos casos recentemente em relação a esse assunto mesmo, e a discussão de papéis ministeriais para com as mulheres. Mas, basicamente, é isso. Você falou sobre o papel da mulher, né? E é muito importante entender a questão do contexto para entender o que Paulo fala a respeito disso, o que ele queria dizer ali nas cartas paulinas, que eu acho que os principais pontos, assim, de problema interpretativo para quem defende uma visão igualitarista seria ali as cartas paulinas, né? Sim. E aí, antes da gente entrar especificamente dentro de algum tópico mais aprofundado, eu queria que tu falasse a respeito. Para mim, parece óbvio a resposta dessa pergunta, mas na prática do que a gente vê no cotidiano, o que a gente vê de forma prática a vivência da igreja, não só da igreja, mas da sociedade como um todo, não parece tão óbvio, né? E a pergunta é, existe machismo dentro das igrejas? A pergunta para mim, a resposta óbvia deveria ser não pode existir, porque a igreja e tal. Isso é um cenário, uma sociedade utópica. O medo que as pessoas têm em relação a isso é como talvez as pessoas pensem, você está falando que fora da igreja é melhor, ou você está falando mal da igreja, descartando a igreja de alguma forma. E não é verdade. Eu acho que a gente tem essa má concepção de se você critica alguma coisa, ou se você critica alguém, necessariamente você é contra esse algo ou esse alguém. E pode ser o fato? Pode realmente ser o que está entrelaçado. Às vezes algumas pessoas vão criticar constantemente algo ou alguém porque são contra. Mas às vezes justamente pelas pessoas se preocuparem com talvez uma instituição ou com alguma pessoa, ou até concordar com alguém, que a crítica ela acaba se fazendo necessária para a conservação de algo saudável. Então, eu acho que quando a gente critica a igreja em relação aos seus erros, não é falando que estar fora da igreja é algo bom, não é falando que a vida sem uma igreja é melhor. Eu não sou dessa opinião. Eu acho que todo mundo deve sempre estar num esforço de encontrar uma igreja para congregar, né? Uma igreja para fazer parte e para ajudar a servir, né? Que é algo muito importante. E que a discussão em relação à mulher acaba caindo nisso, né, da mulher servir na igreja. Então, acaba que tudo está conectado. Mas, sim, eu acho que é uma resposta óbvia, que existe machismo na igreja. E isso não é porque é o certo, isso não significa que é resultado do que é a Bíblia. Eu sou igualitarista, então eu não acredito que a Bíblia defenda coisas machistas, né? Até porque existe uma grande diferença entre descritivo e prescritivo. Então, só porque a Bíblia está descrevendo alguma coisa, não quer dizer que ela está prescrevendo algo. Eu gosto muito dessa frase. Tu pode explicar um pouco melhor para que fique mais claro, assim, caso alguém não tenha entendido? Sim, uma vez eu falei isso no Twitter, e é um princípio hermenêutico muito básico, não é nem algo, assim, muito discutível, porque é algo que faz parte da interpretação de textos, né? Mas as pessoas, eu acho que elas não entenderam o que eu quis dizer, e elas acharam que eu estava indo contra seguir as instruções bíblicas. E não é isso. Eu faço estudos bíblicos no seminário, e a Bíblia, para mim, é a nossa principal fonte racional da fé cristã. Eu me importo muito com a seriedade bíblica e das escrituras. A Bíblia vai lá e descreve algo que aconteceu. Ela conta um caso que aconteceu. Ela não necessariamente está falando que aquilo é o certo. Ou, por exemplo, uma confusão que acontece muito. Tem um personagem, né, que a gente tem simpatia por ele. Pega qualquer personagem grande. Essa discussão já aconteceu comigo muito em relação, no meu Twitter, muito em relação a Davi e Abraão, por exemplo. Eles são nossos queridos porque eles fazem parte de toda a linhagem até Cristo, né? Eles foram proeminentes. Mas é muito presente narrativas que não são positivas deles, né? Em momento nenhum se esconde isso.
Exatamente. E só porque a Bíblia está contando algo que eles fizeram, não significa que a Bíblia, vamos colocar a Bíblia como um personagem agora, que a Bíblia está falando isso foi a decisão certa. Só porque a Bíblia descreve alguma coisa e o personagem principal, ou um dos personagens que são chaves do texto bíblico, só porque eles tomaram uma decisão, não significa que essa decisão seja certa. Isso aconteceu com Abraão várias vezes, com Davi várias vezes, com a maioria dos personagens bíblicos, na verdade. Uma das aulas que eu tenho esse semestre é de 1º e 2 Samuel, e o professor até pontuou, tipo assim, além de Jó, pensa em alguém do Antigo Testamento que é bom. E a sala inteira ficou calada, porque, tipo, é muito difícil. E aí ele apontou, Ruth é colocado como uma pessoa boa, e Débora é colocada como uma pessoa boa, porque os erros delas não são apontados. Não quer dizer que elas não tiveram erros, mas o texto bíblico trata elas como pessoas que acertaram. Então, lógico também que Débora, a gente tem o quê? 2 capítulos de Débora em Juízes, não é tempo suficiente para ver os acertos e erros dela. E Ruth, ela é colocada na história como a pessoa que age de forma certa, porque a narrativa tinha como lição de moral honrar as decisões de Ruth. Não é porque ela era uma pessoa mais santa do que qualquer outro personagem que você quer colocar, mas é porque o texto tinha o objetivo de mostrar os acertos dela. A mesma coisa com Jó. Jó, com certeza, pecou na vida dele, mas, né, ele é colocado como uma pessoa boa. Então, a gente tem que entender qual que é o objetivo do texto, o que o texto está descrevendo, e o que o texto está prescrevendo, né? O que o texto prescreve é o que a gente tem que seguir. É a lição que a gente tem que tomar, talvez um princípio universal de uma passagem X. Porque, por exemplo, Davi é colocado como um homem segundo o coração de Deus e ele matou várias pessoas, né? Ele teve o pecado com Batseba e ele matou Urias, né? De forma indireta, mas ele matou Urias. Então, isso quer dizer que essas atitudes são honrosas? Não, mas quer dizer que ele errou. E no final das contas ele se arrependeu. Então, tipo assim, a gente vê a história bíblica, a gente sabe diferenciar isso. Algumas coisas são óbvias, que não são prescritivas, mas às vezes as pessoas não sabem diferenciar isso. Eu não acho que esse machismo é justificado pela Bíblia. Pelo contrário, eu acho que o que a gente aprende da Bíblia é justamente que todos os seres humanos, né, são iguais perante a Deus, no sentido de que não importa cor de pele, não importa gênero, não importa nacionalidade, né? Na igreja primitiva tinha todo o debate de judeu e gentio, né? Então, a algum ponto, nós não seríamos incluídos na fé. Com Cristo, a gente entende que a gente entrou. Então, em Cristo não existe separação, somos os seres humanos. Isso não significa, porém, que isso apaga a diversidade humana. Deus criou a diversidade humana por algum motivo, com finalidades que eu acho que não é nem coisas que a gente faz conscientemente. Eu acho que a beleza da diversidade é que ela funciona por si só. A gente não precisa tentar agir diferente para a diversidade ter o seu valor. As primeiras experiências de machismo que eu presenciei na igreja, que são mais vívidas para mim, foi numa igreja que eu ia aí no Brasil, não vou citar o nome, mas foi uma igreja lá em BH e eu tive muita experiência boa naquela igreja. Então, por isso que eu não quero falar, porque eu não quero que essa coisa ruim seja o que marque a minha experiência, apenas o que marque a minha experiência nessa igreja. Mas era uma igreja que reconhecia o pastorado feminino, mulheres como pastoras, e mesmo assim eu descobri lá que batistas normalmente não aceitam. E foi um choque para mim, porque eu não fazia ideia que existia essa discussão, e eu fiquei chocada que era uma discussão. Mas não foi nem só isso, mas tinha várias pregações com conotações machistas, principalmente em relação à dinâmica de casais. Tem toda a discussão, o complementarismo é necessariamente machista? Eu acho que a teologia, isso é importante, a teologia complementarista, ela é machista por conta própria. Agora, significa que todo complementarista é machista? Eu não acho. Até porque tem complementarista que talvez concorda com a teologia, por realmente eu acho que é isso que a Bíblia descreve, e não quer que a Bíblia seja machista, né? Tem pessoas que realmente, complementaristas que se preocupam com a honra da mulher, com o bem-estar da mulher, mas eles vão ter discordâncias em relação à teologia igualitarista. Quais pontos, assim, da teologia mais comum, elas são influenciadas por esse machismo? Quer seja o machismo na interpretação bíblica, então, como tu falou, a própria teologia traz isso, ou influência externa? Quando a gente vai estudar o básico, o beabá da hermenêutica, a gente entende que a gente sempre tem coisas para trazer para o texto, todo mundo. E ninguém é imparcial. E muitas pessoas vão também trazer a questão do a gente tem que ler o texto como está escrito. Toda decisão, toda interpretação é uma decisão interpretativa.
Se você quer levar ao pé da letra, você tomou a decisão de que aquele texto tem que ser levado ao pé da letra. A partir do momento que você não leva, você tomou uma decisão interpretativa que tal texto não tem que ser levado ao pé da letra. Então, toda interpretação foi para uma decisão. E a decisão interpretativa, ela vem de nós. Então, ela vai vir com os nossos próprios interesses ou aquilo que a gente já vem com bagagem de não quero aceitar tal possibilidade. Né? Um exemplo muito claro, a gente tem passagens no Novo Testamento que os pobres são muito pobres financeiramente, são muito engrandecidos, né? Que mostra a preocupação que Deus tem para com os pobres. E temos várias críticas a ricos. Você vai pegar um cristão evangélico médio no Brasil, médio eu não falo de classe média, mas tipo, a média do cristão evangélico, eles não vão falar, tipo assim, eu nunca ouvi evangélico virando e falando, não, realmente, é errado ser rico. Por quê? Porque eles tomaram a decisão que não, mas e esse texto aqui, de Salomão, que Deus enriqueceu Salomão, né? Então como que a gente vai falar que ser rico é errado? Né? Então você toma decisões interpretativas com aquilo que você vem de bagagem. De você falar, não é errado eu ter riquezas e fulano não ter. Isso já é uma opinião sua, independente da raiz dessa sua opinião, isso já é uma opinião sua. Então, a partir do momento que você vê um texto falando, largue tudo que você tem, venda, dê aos pobres e me segue, mas isso era só pra ele. Não é pra mim. E eu não tô falando que é pra você ou é pra mim, mas você tomou essa decisão. Porque talvez lhe conveio tomar tal decisão interpretativa. Mas aí, quando a gente passa pra outros textos, aí tem pessoas que ficam com... não tem outra possibilidade para interpretação. Esse aqui é interessante ser literal. Não, esse aqui é alegórico. Não, esse aqui eu aplico dessa forma. Não, esse aqui é só a narrativa da época. E eu vou picotando de acordo com o que é conveniente. Sim, e tem gente que faz por conveniência e tem gente que vai chegar a essas conclusões porque fez um estudo e, não, eu acho que essa se interpreta assim, aquela se interpreta assado. E tá tudo bem, não quer dizer que tudo tem que ser feito da mesma forma, não é pra ser feito da mesma forma. Tem passagem que não é pra ser levada de forma literal, de forma nenhuma. Como, por exemplo, se o seu direito te faz pecar, arranca não é pra você exatamente arrancar o seu olho, né? Tá falando o que te faz pecar? Se livra daquilo. Então, tipo assim, a gente tem uma certa capacidade de entender metáforas, mas muitas vezes algumas pessoas, elas vão de acordo com a conveniência interpretativa. Ou a capacidade de eu quero lidar mesmo com as possibilidades interpretativas dessa passagem. E tudo bem, todos nós fazemos isso. Só que a gente sempre vai trazer o que a gente é para o texto. Se você é um homem, você vai trazer a sua experiência como homem para o texto. Eu, como mulher, eu trago minha experiência própria para com o texto. Por exemplo, mulheres, eu acho que vão concordar comigo de uma forma muito grande. Eu, pelo menos, eu lia histórias de quando houve estupros de mulheres na Bíblia. E isso, eu tenho certeza que qualquer homem decente vai odiar o acontecimento, óbvio. Mas o jeito que eu vou perceber a história vai ser diferente. É uma carga diferente, né? Exatamente. Porque mulheres, mesmo se nunca foram estupradas, elas crescem com medo de ser. Porque a chance é muito grande. Então, tipo assim, a bagagem que eu vou trazer como mulher vai ser diferente da sua. A bagagem que eu, como uma mulher branca, vou trazer para o texto vai ser uma bagagem diferente do que uma mulher negra vai trazer para o texto. Eu, como brasileira, os meus colegas de sala que são americanos, é totalmente diferente. Isso que acontece com a teologia complementarista. Porque ela nasceu num contexto americano. Ela foi montada para os Estados Unidos, para a realidade dos Estados Unidos. Por quê? Porque ela foi feita por um americano. E ela foi feita por um americano, John Piper e o Gruden. Eles fizeram isso e você percebe que eles têm muito na cabeça deles o modelo de vida classe média americano, de pessoas brancas do século XX. É porque ela não funciona no contexto brasileiro. Ela, primeiro, não funciona também no americano 100% para todo tipo de americano. Mas no brasileiro também não vai funcionar porque pelo número de pessoas que cresceram sem os pais. E a lógica de uma teologia, ela não é só... assim, se você quer uma teologia aliada na Bíblia, porque tem várias formas de fazer teologia. Tem a forma histórica de fazer teologia, tem uma forma de fazer uma teologia que vem da Bíblia. Porém, toda teologia é uma decisão de aplicação. Então, quando a gente está tentando montar uma linha teológica, além, se você tem a preocupação de ser de acordo com as escrituras, além de você tentar fazer ela ser fiel teologicamente, biblicamente, você tem que fazer ela ser aplicável. Essa é a lógica da teologia. É a adaptação da realidade do texto para a nossa realidade. Porque a gente não consegue fazer da mesma forma várias coisas que estão na Bíblia, como está lá, porque foi falado para o contexto deles. Mas tem aquele princípio que a gente, esse princípio aqui, ele conta para nós sim. Como que a gente traz isso para a gente?
Esse é o papel da teologia. E teologias têm que ser diferentes ao redor do mundo também. Porque são países diferentes, vão ter aplicações diferentes, as circunstâncias diferentes. Eu acho que o melhor exemplo que a gente vê de como o externo, secular, influencia os cristãos na interpretação bíblica é quando a gente olha a diferença de interpretação em relação ao assunto, no caso, mulheres e ministério, ao longo da história. Eu acho que um livro ótimo para isso, eu acho que a tradução para português ficou A Formação da Feminilidade Bíblica, pela Beth Barr. Ela vai mostrar como que a mudança aconteceu na época da Idade Média e na época da Reforma Protestante. E ela também mudou recentemente. E ela muda conforme o que o secular acredita. Por exemplo, na época da Idade Média, existia uma crença que mulheres são mais sexuais que homens, que mulheres têm mais dificuldade de controlar os desejos sexuais que homens. Isso vai ser uma surpresa para muitas pessoas. Na época da Idade Média, como as mulheres, o corpo feminino, ele era muito mal visto, como se fosse um corpo masculino que deu errado. Então, essa carga foi passando de anos e anos, até que chegou na ideia de que mulheres têm mais dificuldade de controlar seus desejos sexuais e homens são mais santos e controlam seus desejos sexuais. Então, era melhor para uma mulher não se casar, porque isso significaria que ela estaria se abstendo da sua natureza feminina sexual, e aí ela poderia exercer ministérios dessa forma. Com a Reforma Protestante, o interesse se mudou. Passou a ser melhor, mais interessante, do ponto de vista patriarcal, para mulheres se casarem. Então, essa grande ideia de que o maior chamado de uma mulher é ser esposa, mãe, ela começou a ser uma realidade a partir da Reforma Protestante. Hoje, a gente tem a ideia de que homens são mais sexuais que mulheres e têm mais dificuldade de controlar seus desejos. É até uma coisa que causa muita justificação de abuso sexual dentro da igreja. Aí a gente tá falando de machismo na igreja, a gente tem que... Obviamente existe estupro dentro da igreja. Culpando a mulher, falando, mas você tava com tal roupa. Não importa a roupa que alguém dá, né? Primeiro, em qualquer situação. Segundo, dentro da lógica que um homem cristão estuprar uma mulher, ele não é nem suposto de fazer sexo fora de um casamento. Então, né, como que ele não consegue controlar seus próprios desejos? Que fruto do Espírito Santo é esse que ele não consegue controlar seus próprios desejos para com uma mulher, né? Então, é tudo de acordo com a crença da época. E isso a gente vê que influenciou crenças da época, influenciou pessoas ao longo da igreja inteira em relação ao que eles iam falar de mulheres, entendeu? Então, a nossa interpretação, ela é sempre afetada pelo externo. Isso quer dizer que a gente não consegue impedir isso? Não significa que a gente não consegue impedir isso em certo grau. Porém, a gente tem que primeiro admitir que a gente traz bagagem para o texto. E a partir disso, a gente tentar fazer um exercício ao contrário. Em vez de a gente trazer coisas que a gente já supõe a respeito do texto, a gente tentar pegar do texto que ele realmente fala. Um exemplo disso, eu acho que é Gênesis, por exemplo. A gente vê lá Adão sendo criado primeiro. Então, a primeira atitude hermenêutica seria não usar Timóteo para interpretar Gênesis. Primeiro porque ninguém tinha Timóteo naquela época, então qualquer pessoa é capaz de interpretar Gênesis sem Timóteo, porque Timóteo veio muito tempo depois. Segundo, Timóteo tem que ser interpretado para com Timóteo. Você interpreta Timóteo de acordo com, né, a bagagem de texto que a gente tem até então, e aí você interpreta Timóteo, e depois você chega à conclusão qual que seria a conciliação das duas passagens. Mas quando você pega Gênesis e a gente vê Adão foi criado primeiro, o texto não fala que isso significa alguma coisa. O texto não dá nenhum indício. Ele foi criado primeiro porque ele tem uma primazia. Ele foi criado primeiro porque ele tem uma autoridade que a Eva não tem. Ele foi criado primeiro porque ele é o cabeça. O texto não dá nenhuma dessas conclusões a respeito de Adão ter vindo primeiro. Porém, quando a gente vai ver a estrutura literária do texto de Gênesis, tanto do capítulo 1 quanto do 2, ele é construído para o que vem por último, é o clímax da história. Então, no primeiro capítulo, seres humanos vieram por último, eles foram o ponto alto da criação. No capítulo 2, a mulher veio por último e Adão exclama, carne da minha carne, ossos dos meus ossos, porque ela foi colocada como clímax da história. Ela é superior a Adão por causa disso? Lógico que não. Então, qualquer decisão que a gente toma, a gente tem que... O que o texto realmente está falando? O texto não dá nenhuma conclusão para o fato de Adão ter sido criado primeiro, e o fato do texto colocar isso é colocado a Eva como clímax da história, não está também concluindo que a Eva é superior a Adão. Simplesmente colocou que não é bom que o homem esteja só.
né, que é por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa e se tornará uma só carne. Então a gente tem que entender o que o texto realmente tira de conclusão com aquilo que ele descreve. Então o texto está o quê? Descrevendo que Adão foi criado primeiro. Ele está prescrevendo alguma coisa com base nisso? Não em Gênesis. Talvez esteja em Timóteo, mas aí isso daí é a interpretação para com a carta de Paulo, o contexto, o porquê que Paulo falou isso e etc. Isso é com Timóteo. Mas em Gênesis em si, não tem conclusão de, então Adão tem uma autoridade que a Eva não tem. Além de trazer coisa para o texto, a gente está lendo coisas que alguém já trouxe para o texto. A palavra, lhe farei uma ajudadora. A palavra ajudante, na nossa lógica, ela é alguém que está em segunda posição. Não que essa pessoa tem menos valor, mas é uma pessoa que sabe menos, é uma pessoa que faz menos, é uma pessoa que está auxiliando, e não uma pessoa que está como parceira, igual. Então, quando a gente lê a palavra em hebraico, ela não tem essa conotação de segunda. Pelo contrário, é a mesma palavra que foi usada para com Deus em relação a Israel. Então, não é uma ajuda inferior. Pode ser até uma ajuda superior. Isso significa que a ajuda que a mulher provém ao homem é superior a ele? Não, porque fala que a mulher foi tirada do lado do homem. Então, é uma ajuda correspondente. Então, quando você vai pegando esses detalhinhos do texto, você vai fazendo as interpretações dele. E não você traz para o texto. Eu tenho essas coisas que eu assumo por causa da minha cultura. Então, se está dizendo isso, a conclusão é essa. E não é assim que funciona. A gente leva muito das nossas convicções, dos nossos pensamentos para o texto. A minha área de atuação, de pesquisa, dentro do seminário e o que eu tenho estudado de teologia nos últimos anos, é muito mais focado em Gênesis, voltada para a relação com a fé e ciência. Então, se você for pesquisar aqui no canal, você vai ver que todos os vídeos estão relacionados com fé e ciência. E eu sempre vejo uma análise, uma leitura, que ela é muito mais resultado de fatores externos à Bíblia, né? Assim como a ciência também, em muitos pontos, a gente é refém do nosso tempo. A convicção científica que a gente tinha no século XV é diferente da que a gente tem hoje e provavelmente mudará daqui a um tempo. Então, existem alguns aspectos que eles são resultado do nosso tempo. E agora, falando especificamente sobre o nosso tempo, a gente vê que existe um fator político muito forte sendo influenciado pela nossa leitura bíblica. Tanto para uma leitura de Gênesis, a relação com a ciência, quanto qualquer outra coisa. Então, tu fala aqui sobre igualitarismo, complementarismo, sobre essa interpretação do papel da mulher dentro da Bíblia, e me vem muito na cabeça o seguinte ponto. Se eu interpreto a Bíblia a partir de uma perspectiva igualitarista, eu sou progressista. Se eu interpreto a Bíblia a partir de uma perspectiva complementarista, eu sou conservador, né? Fica meio que aquela parada de direita e esquerda. Qual é a influência da política dentro dessa interpretação, tá? Se essa visão complementarista ela é muito influenciada por essa questão do conservadorismo e se a visão igualitarista ela é muito influenciada pelo progressismo. Eu vou começar indicando um livro que é perfeito para isso, já foi traduzido para português, que é Jesus e o John Wayne. Fala de uma lógica americana, mas, como bem sabemos, o Brasil ama copiar a política americana. A gente viu no início desse ano, a data foi quase a mesma, assim, né? Mas, enfim, copiamos muito, muito. Muito, ficou muito igual. E pelo alto contexto político que a gente está vivendo hoje, da mesma forma. Então, por exemplo, que nem você falou, você se interessa em relação à criação e à ciência, né? A Bíblia e a ciência. Por exemplo, a Bíblia descreve a Terra como plana. Significa que a gente tem que ver a Terra como plana? Eu espero que ninguém responda. Por favor, não faça isso. Não vamos chegar a esse ponto, porque senão é muito trabalho para dar conta. Né? Teve um ponto na história que a igreja considerou a Terra como plana. E aí um dia descobriram, na verdade, a Terra não é plana. E aí hoje é consenso entre a maioria dos seres humanos, ainda bem, que a Terra não é plana. Mas, então, quando a gente vai lá e olha para Gênesis e vê os 6 dias da criação, vê Adão e Eva, é necessariamente que foi literalmente daquele jeito, cada detalhe, cada vírgula. A questão de como a política hoje, com a questão, a doutrinação nas escolas. A gente tem, então, a doutrinação com a teoria da evolução, sabe? Então, os cristãos vão ter um certo preconceito com qualquer interpretação que fuja da literal. O medo da ideologia de gênero, de subverter os valores que foi dado ao homem, que foi dado à mulher. Então, quando a gente vai e apresenta teologias, que uma diz que que homens e mulheres são iguais em essência e em funções, e outra que diz que existe papéis de gênero, né?
as pessoas automaticamente vão relacionar uma com uma visão progressista, um liberalismo teológico, mas não está relacionado necessariamente, porque, por exemplo, eu acho que, da mesma forma que em algum ponto da história, eu mencionei o negócio da Terra plana por um motivo, porque em algum ponto da história descobriram que a Terra não é plana, e isso faz com que a gente, quando a gente veja passagens que descrevem a Terra como plana, a gente entende. É só uma linguagem da época. Então, quando a gente vê movimentos sociais surgindo, no caso do feminismo, né, luta pelos direitos iguais das mulheres, etc. Se isso nos faz, peraí, será que a gente entendeu a Bíblia certa? Isso por si só não é um problema, né? Porque da mesma forma com a SBC, aconteceu em relação à escravidão. Cristãos defenderam a escravidão nos Estados Unidos. A gente tem o Jonathan Edwards, né, que infelizmente as pessoas... Agora eu vou agora falar nome mesmo e fica aí, tipo assim, é inaceitável você precisar de um escravagista para fazer teologia. Né? Qualquer coisa de bom que ele falou, você consegue achar que uma pessoa decente que não teve escravos. Da mesma forma que hoje a gente considera a escravidão um absurdo, graças a Deus, um dia a igreja não considerou. Um dia as pessoas viam os abolicionistas como progressistas, né? A SBC foi uma vertente da Igreja Batista Americana que se separou dela porque ela queria manter a escravidão. A SBC nasceu por causa disso. Então, hoje, se a gente tem teologias em relação a né, homens e mulheres, e uma fala, nós somos iguais sim, não existe diferença em função, e o Gruden, ele vai chamar o igualitarismo de feminismo evangélico. Eu acho um grande elogio, na verdade. Mas ele faz isso de uma forma pejorativa. Mas, tipo, independente do que você acha do movimento político, o feminismo, quando a gente encontra situações na nossa vida secular que nos faz questionar, será que a gente entendeu a Bíblia certo? Isso, por si só, não é um problema. Porque, como a gente falou, a gente sempre traz bagagem. Um dia, pessoas trouxeram a supremacia branca para interpretar a Bíblia. E um dia as pessoas perceberam, isso na verdade não é legal. E hoje a gente já tem como, né, a maioria das pessoas tem como consenso que escravidão é uma coisa ruim. Mas, então, da mesma forma como hoje a gente, né, no século passado, começou de forma ascendente, luta pelos direitos sociais de mulheres, direitos ao voto, direito a ter cartão de crédito, direito a ter propriedade privada, coisas básicas, né, que hoje a gente considera como básico. Né? E isso tudo influenciou, talvez foi o pontapé, para influenciar, talvez a gente tenha que rever alguma coisa? Talvez tenha sido o pontapé, eu não tenho certeza historicamente se foi. Mas, assim, eu não duvido que tenha sido. E se foi, eu fico agradecida, porque a gente, da mesma forma como a gente teve outras descobertas, outras conversas sociais ao longo da história, que fizeram com que cristãos parassem um pouco e se questionassem, a gente entendeu a Bíblia certo? E aí outras interpretações surgiram como válidas por causa disso, até que viraram um consenso da maioria, como a Terra não é plana, escravidão é errado, e eu espero que um dia, né, a hierarquia entre os gêneros seja também vista como algo errado. Né? Então, a gente ter o externo influenciar, ele sempre vai influenciar. Só que aí a gente tem que tentar ser sérios quanto ao texto e tentar, no final das contas, lembrar da base do evangelho. O que é a base do evangelho? Dos ensinamentos de Cristo para nós. Amar a Deus com todo o seu coração, sua mente, sua força, e ao próximo como a si mesmo. Então, a partir de Jesus, tem gente que não gosta de Jesus como uma chave hermenêutica. Se você quiser usar, eu nem sei se eu uso essa expressão, né? Tipo, você que eu falo, a pessoa que tá assistindo. Tipo, use a expressão que quiser, mas no final das contas, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o parâmetro para tudo. Toda verdade bíblica, toda verdade que a gente tira da Bíblia não vai estar em desacordo com ele. Porque ele é Deus. A Bíblia não é Deus. Ele é Deus. Nós acreditamos que Deus inspirou a Bíblia. Né? A maioria dos cristãos vão acreditar nisso. Então, da mesma forma, a gente precisa... Não é um problema a gente questionar através de coisas externas se a gente está interpretando a Bíblia certo. Porque isso acontece, como a gente viu, né? A questão política vai influenciar, o conservadorismo, o patriarcado, a supremacia branca, a visão científica. Então, sim, nós todos trazemos bagagem para o texto. Todos os lados trazem. Não existe imparcialidade. Porém, a gente tem que saber quem que nos influencia, no final das contas. Quem bate o martelo pra gente? É a lógica pecadora desse mundo, que faz com que nós maltratemos uns aos outros, ou é os ensinamentos de Cristo que nos ensina a dar vida pelos nossos amigos? Ou são os dons do Espírito Santo que nos guia para a forma como nós vemos o nosso próximo? Né? Então, nós somos influenciados, independente de qualquer coisa. O que a gente tem que saber é quem bate o martelo pra gente.
Se é as Perfeito. doutrinas desse mundo ou se é Cristo. Toda a mensagem da Bíblia, ela aponta para Cristo e ela deve convergir em Cristo, né? Se algo da nossa teologia, ela diverge com aquilo que Cristo pregou, com aquilo que Cristo falou, com a mensagem central que Cristo prega no Evangelho, ou se ela vai de alguma forma caminha por um caminho contrário àquele que Cristo caminhou. Mas ter Cristo como a ótica pela qual a gente olha o mundo, né? E eu Ter não Cristo sei como também. nosso referencial. Sim. E eu não sei também se eu chamaria Cristo de chave hermenêutica, porque hermenêutica é outra coisa. O que eu quero que a gente tire disso é que Cristo é o centro. Cristo que é Deus. Então, ele, no final das contas, é quem é a verdade. Então, qualquer princípio bíblico, ele não vai ser contrário a Cristo. O que a gente acredita que a Bíblia contém a verdade, que a Bíblia é inspirada por Deus, então não vai se discordar dele. E aí que entra o que você falou, né? O olhar, o que nós vemos de como Cristo viveu nos anos que ele passou aqui. O que ele fez, que a gente tem lá nos 4 evangelhos. E isso é uma ótima coisa para a gente considerar em relação às mulheres. Como Cristo tratou mulheres. Que isso seja o pontapé para qualquer teologia em relação a gênero. Né? Eu estou usando até uma blusa que eu gosto, que fala que Jesus disse, deixa ela sozinha. Tecnicamente, parece que a pessoa que criou essa blusa tinha a passagem que uma mulher ia derramar um perfume em Jesus, e as pessoas, nossa, é um perfume caro, podia não sei o que, e Jesus meio que deixa ela fazer isso, sabe? Então, parece que a ideia por trás disso era essa passagem especificamente. Então, que a gente tem em mente como Cristo tratou mulheres, como Cristo se relacionou com mulheres, mas o ser humano, como eu e você, mais importante da história, foi uma mulher, porque ela pariu o próprio Deus. Então, né, tipo assim, Deus poderia ter se encarnado de forma adulta, mas não, ele escolheu nascer, ele escolheu crescer, e Maria foi uma grande parte nisso. Então, a forma como Maria é tratada, a forma como que Jesus tratou Maria e Marta, a forma como que várias outras mulheres foram tratadas por Jesus. Que isso seja o pontapé para qualquer teologia, de quem quer que seja, do país que seja, para como que mulheres devem ser tratadas dentro da igreja. Perfeito. Acho que foi ótimo o bate-papo, foi excelente. Acho que deu pra gente trazer bastante coisa, tá? A gente poderia, se a gente fosse aprofundar em tópicos específicos, com certeza iria muito mais. Eu acho que tem pontos que a gente poderia falar que não falou sobre feminismo especificamente, sobre tópicos assim mais aprofundados e tal, para detalhar. Só que, infelizmente, o tempo é curto, né? Mas eu acho que deu para explanar bem a perspectiva da questão da interpretação, do papel da mulher, de como é que a gente traz essa carga ao texto. E aí, quem sabe, em outro momento a gente pode se aprofundar mais a respeito disso, tentar trazer um tópico específico. E aí, eu só queria, pra gente finalizar, assim, o que tu deixa como última palavra de forma prática aí pra gente no nosso dia a dia de comunidade de fé? Quero realmente encerrar com isso que eu falei de como Jesus tratou mulheres, porque no final das contas, o que nos resta é obedecer o que ele nos ensinou, amar o próximo como a si mesmo. Tem um versículo, se não me engano, em Filipenses, que fala: sempre considerai os outros superiores a você mesmo. Então, que nós possamos, enquanto uma comunidade de fé, enquanto irmãos na fé, sempre considerar o outro superior a nós mesmos, que possamos nos sujeitarmos aos outros, como Efésios 5:21, né? Que a gente se sujeite uns aos outros, porque nós somos um corpo, nós não podemos machucar uns aos outros. E isso inclui tipos de pessoas específicos, isso inclui o geral também. Amém. E aí, como eu sempre encerro os vídeos aqui, seja corpo, seja igreja, seja luz, e até a semana que vem.